Agora vamos ouvir a entrevista mais polêmica do ano. Se preparem. Porque agora nós vamos falar com uma moça que perdeu a irmã jogando na Blazer. Minutinho aí, gente. Oi, Jéssica. Boa noite, Antônia. Tudo bem, meu amor? Ô, Jéssica, você fala de onde? Ceará, nesse momento estou no Ceará. Você está no Ceará. Ô, Jéssica, me diz uma coisa. Eu fiquei muito chocada que uma amiga minha aqui, que mora aqui em Las Vegas, ela me mandou falando de você. Tá dando eco aí, Jéssica. Você tá com algum fone? Não, é o que o meu microfone está ligado, eu acho que está subindo, mas eu vou desligar enquanto você fala. Tá bom. Desliga o microfone, por favor. Você tá me ouvindo agora? Tá. Então, Jéssica, ela me mandou o teu caso e eu não conhecia. Quando eu te chamei, você me disse, Antônia, que bom, porque eu já estava querendo muito falar com você. E essa minha amiga me enviou uns vídeos e que aquilo me chocou muito. Um deles era a sua irmã, num grupo de WhatsApp da Blazer. Então vamos lá, Jéssica, fala você e gente, esse vídeo que eu estou falando, a irmã da Jéssica estava falando no WhatsApp e cobrando o dinheiro dela, que a Blaze estava dizendo que ia cair e nunca caía. Eu te dou agora a palavra, Jéssica, conta tudo do início. Bom, há mais ou menos uns 2 anos atrás, ela teve um ganho de acho que R$6.000 e foi quando a gente ficou sabendo que ela jogava, pelo menos aqui em casa. Mas o jogo ele acaba moldando a pessoa e ela se torna uma pessoa que passa até mentir. Então ela escondia, ela falava que estava no celular porque ela estava assistindo o bispo, porque ela estava orando, porque estava em oração, e era sempre a mesma coisa. Depois das 6 horas, como eu moro em São Paulo, se eu ligasse, ela surtava. Não era para ligar, que estava em oração. E aí, a minha mãe ela é funcionária pública e é aposentada. Minha mãe é viúva há 15 anos. E de 4 irmãos, só restávamos eu e ela. Né? A gente perdeu uma irmã de acidente e um irmão, discussão de bar, infelizmente, foi assassinado. Então, ficou ela, que era minha irmã mais velha, e tomava conta da minha mãe. Minha mãe ela é leiga, minha mãe não sabe ler, sabe assinar o próprio nome e ainda, às vezes, até erra. Então, ela tomava conta de todas as finanças da minha mãe, de sacar dinheiro, de banco, tudo era com ela. E aí, quando foi, ela teve esse ganho e a gente soube, mas só foi essa única vez que a gente soube que ela jogava, porque ela felicitou naquele momento, ficou feliz que ganhou e acabou contando. Depois ela guardou as informações para ela e o tempo foi passando, foi passando. Quando foi em dezembro, no dia 12 de dezembro, 9 horas da manhã, eu recebi uma ligação da minha sobrinha. Ela deixou 3 filhos. Um de 8 anos, que fez recentemente 8, uma de 12 e um de 19. E a minha sobrinha me ligou desesperada. E todos eles chamam a minha mãe de mãe, né? Que não chama avó, chama mãe. E aí ela falava, tia Jéssica, pelo amor de Deus, mãe morreu, mãe morreu. E eu achei que era minha mãe. Porque a minha mãe ela é cardíaca, ela é hipertensa, ela tem vários problemas de saúde. E nunca na minha cabeça passou a ideia que ela chegasse ao ponto de se destruir financeiramente e destruir a própria vida. Porque era uma pessoa que ajudava todo mundo, era o alicerce da minha família. Ela quem ajudava todo mundo, né, com conselho, com um advogado, com um médico. Ela era o pilar da minha família. E aí eu falava, menina, o que aconteceu? O que aconteceu? Alguém pegou o telefone e falou, Jéssica, a Ângela se matou. E naquele momento, a única coisa que veio na minha cabeça foi, ela sempre fumou desde os 12 anos. Eu pensei, ela descobriu um câncer, alguma coisa, não aguentou, achou que manhã não ia passar por isso e preferiu se matar ao invés de sofrer. E assim as horas foram passando e eu procurando passagem para vir para cá, procurando passagem. Quando foi mais ou menos umas 3 horas da tarde, me ligou novamente. Falou assim, Jéssica, a gente não tem mais plano funerário e nem tem mais o terreno do cemitério. Ou seja, a gente não tinha dinheiro para enterrar, a gente não tinha um terreno para poder enterrar e não tinha dinheiro para comprar caixão. A minha mãe recebeu uma precatória judicial de muitos anos atrás, no valor de R$74.000.
E a gente sabia que a minha mãe tinha esse dinheiro na conta, ou pelo menos a gente imaginava. E aí eu falei assim, Cristiane, mas amanhã tem dinheiro no banco. Ela disse, Jéssica, não tem R$ 1. Quando você chegar aqui, a gente conversa. E aí a gente recebeu esse caixão de doação. Quando eu cheguei na minha casa, que eu entrei, até então a única informação que eu tinha era essa, de que ela tinha se matado e que minha mãe não tinha dinheiro. Quando eu cheguei, eu vim na pia, passei aquele momento de vê-la no caixão, de não aceitar a situação, e eu vim e lavar minha mão. Quando eu abri a torneira, não tinha água na torneira. Aí a mãe falou assim, não tem água não. A casa que ela se suicidou fica fundo com fundo da casa que a gente mora. E ela tinha puxado uma mangueira de lá para cá, porque a água daqui já tinha cortado, porque ela não estava pagando nem água nem luz. A mesma coisa ela fez para a luz. E aí eu olhei para o armário, tinha uma sacolinha em cima do balcão com um saco de feijão, 1 quilo de feijão e 1 quilo de arroz. E aí eu peguei para guardar, porque eu achei, mãe, deve comprou, eu vou guardar. Quando eu abri o armário estava vazio. E assim, como pobre, né? A minha família sempre viveu muito bem, graças a Deus. A gente nunca passou precisão, nem nunca passamos necessidade. Pelo contrário, a gente sempre teve para dar para os outros. E ver o armário vazio já me deu um choque. E aí a gente enterrou. No segundo dia, a minha prima chegou e falou assim, eu quero sentar com você. Desbloqueei o telefone dela. Aí a menina foi, desbloqueou, ela me entregou. Ela disse, olha, Jéssica, vocês não têm mais nenhum real. Ângela estava envolvida com jogos e, infelizmente, foi isso que aconteceu. Quando eu peguei o telefone dela, eu fui para o banco. E aí eu vi várias transferências da conta da minha mãe para a conta dela. Várias, 10 mil, 5 mil, 1.000, 8 mil, 9 mil, 30 mil, 10 mil. Várias. E aí eu ainda não tinha achado o grupo da Blazer, porque era um grupo arquivado. Só que isso, ela excluiu as conversas e eu mandei resetar o telefone, porque a gente achou que alguém estava ameaçando ela. Quando eu mandei resetar, voltou conversas de alguns meses e voltou essas conversas que você citou aí. E eu percebi que ela era enganada muito e, ao mesmo tempo que eles enganavam, eles davam uma solução para ela. Ela falava assim, hoje eu não estou conseguindo sacar o meu dinheiro, o que é que está acontecendo? E aí eles iam lá e falavam para ela, não, é porque você já é VIP. O limite dela de saque era de 5 mil reais. E aí, quando ela falava que ia parar de jogar, que não ia mais jogar, eles iam lá e baixavam de 5 mil para 1.000. Ou seja, eles conseguiam manipular a conta dela. Até que um certo áudio ela fala que abriu o jogo e lá ela tinha um ganho de 50 mil reais, onde ela tinha que preencher essa barra e ela preencheu e depois esse ganho sumiu. E aí ela foi lá cobrar de novo. E tudo por áudio. Ela falou assim, eu queria saber o que aconteceu, que eu abri meu aplicativo, tinha lá um prêmio de 50 mil para preencher a barra e depois esse prêmio sumiu. Aí a moça falou, me manda o print. Ela falou, mas sumiu, como que eu vou mandar? A partir do mês de setembro, ela começou a falar que estava se desesperando. E começou a falar, olha, eu não sei mais o que fazer, eu perdi tudo que eu tinha, acreditando no jogo, e agora o jogo não paga mais, que não sei o que. E aí eles iam lá, e o que eu posso fazer por você é baixar o seu limite de saque para 800 reais. E aí ia baixando e ela continuava jogando. Até isso era Blazer. Isso era Blazer. No grupo da Blazer. Grupo que lá era o nome dela, é Ângela Camilo VIP. Eles nomeavam ela como uma pessoa VIP. Eles fizeram ela entender que ela já tinha descoberto as regras do jogo e que ela ganhava. Quando eu abri o aplicativo da Blazer dela, eu comecei a fuçar. Contém 54 páginas. Em cada página contém 40 depósitos. E aí eu comecei a ver o histórico. 30 mil, 50 mil, 10 mil, 20 mil, 1.000, até que eu achei um depósito de 100 mil reais. Quando eu encontrei esse depósito, eu falei assim, mãe, ela vendeu a casa? Oh! E aí minha mãe falou, não. Eu falei, mãe, a gente não tinha de onde tirar esse dinheiro. Ela vendeu a casa. E aí começamos a procurar papel e encontramos uma declaração de compra e venda no mês de agosto. Ou seja, ela vendeu a nossa casa.
Ela vendeu também um sítio que a minha mãe tinha de herança com os irmãos, que foi deixado pelos meus avós. E aí eu encontrei vários bancos digitais no nome da minha mãe. C6, Nubank, Will, Ainda pegou empréstimo. Neon. Minha mãe soma hoje, acumula mais de 500 mil reais de empréstimos. Minha mãe recebe hoje R$ 1.409 de 2 salários, porque todos os empréstimos e cartões de créditos foram no nome da minha mãe. Ela também fez dívida onde ela conseguiu no nome dela, e mais 9 pessoas, mais 9 amigos que ela tinha, fizeram empréstimos e deram para ela. Ou seja, o vício na cabeça dela já estava tão grande que ela não estava mais nem se importando de raciocinar, não estava conseguindo mais nem entender aonde ela estava se enfiando. Até quando ela, acho que deu um estalo em algum momento, e ela viu que não tinha mais saída. A soma depositada na Blaze ultrapassa de R$ 1 milhão. Esse dinheiro a gente nunca viu nem de longe. A gente não tem condições de ter esse dinheiro, né? Então, quando eu vi aquela montanha de depósito, eu enlouqueci. E aí, eu passei por um momento muito difícil aqui em casa, que foi ver as pessoas trazer alimento para minha família, porque a gente não tinha nem alimento para comer no dia que ela se matou. Mas, devido a minha mãe ser uma pessoa muito boa, uma pessoa de coração muito generoso, ter muitos amigos, a gente recebemos muitas cestas básicas, as pessoas pagaram para ligar água, pagaram para ligar luz, o caixão dela foi doado, e aí eu segui juntando mais coisas. Por incrível que pareça, isso aconteceu antes da reportagem do Fantástico, foi no dia 12, e o Fantástico foi no dia 17. E aí as pessoas começaram a marcar o Rico e o Carlinhos nas minhas publicações. E os dois tiveram acesso aos meus status. Os dois tiveram acesso ao que aconteceu na minha casa. E uma fala do Rico que me magoou muito, pode ser que não tenha sido para mim, mas me feriu porque eu tava sangrando naquele momento, foi quando ele falou, depois da reportagem da Blaze, que as pessoas ficassem ligadas nos status dele, que ele iria voltar com promoção da Blaze. Então, aquilo doeu muito na minha alma. Desculpa, Jéssica, pode falar. E aí, eu tentei contato com várias pessoas para tentar reverter algumas situações. Graças a Deus, consegui reverter algumas, porque o vício, ele é tão maldoso de um jeito que a pessoa, ela passa a mentir, ela passa a enganar, ela passa a se esconder. E aí ela virava para minha mãe e falava assim: mãe, olha aqui no celular que eu preciso mandar uma prova de vida sua para o INSS. E aí ela centralizava o rosto da minha mãe lá nos aplicativos dos bancos, e assim ela conseguia os empréstimos. Foi muito difícil esses primeiros dias para a gente entender e receber tudo de uma vez. A minha família não tinha para onde ir, então a gente não entregou a casa, a gente continua aqui, porque a gente tem prova que essa casa é nossa, não era dela. Essa casa foi construída com os esforços do meu pai e da minha mãe, que trabalharam uma vida inteira para a gente ter um teto. E ver que ela chegou a esse ponto, no primeiro momento, eu não vou mentir, eu julguei a minha irmã. No meu coração, eu sei que eu julguei ela porque eu não entendia, eu não sabia o que era um vício, eu não sabia o que era um jogo. E no meu coração eu julguei, eu falei, mas como que ela conseguiu fazer isso com a minha mãe, com os próprios filhos dela, deixar 3 filhos órfãos? Por que ela não pegou os filhos e não foi embora? Mas aí, com o passar dos dias, começaram a chegar enxurradas de mensagens de pessoas. A minha irmã foi uma que mandou mensagem para o Carlinhos Maia, a minha irmã mandou mensagem para um bispo que também é influencer. A minha irmã mandou mensagem para vários famosos. Bispo que vende blazer? Não, ele faz live. Ele faz live, mas eu tenho vários vídeos dela chorando, desesperada, pedindo para ele pedir perdão para Deus perdoar o ato dela, que ela não conseguia mais viver, que ela tinha acabado com a vida dela. E aí eu comecei a ler as mensagens daquelas pessoas e, pasmem, eram histórias idênticas à da minha irmã. Pessoas pedindo socorro, pessoas querendo uma saída, pessoas querendo desabafar, falar alguma coisa ou pelo menos aliviar o que estava preso dentro de si.
E aí eu tive a ideia de criar o primeiro grupo de apoio para essas pessoas. E no primeiro dia esse grupo chegou a 300 pessoas. Tive várias reportagens, vários jornais daqui do interior acabaram falando. Eu tenho uma seguidora que o marido dela, para depressão, ele perdeu 3 milhões de reais na Blaze. E você sabe o que ela me disse? Que até o meu perfume que ela tinha feito pedido lá, o cara vendeu. Vendeu as pequenas coisas, qualquer coisa, é igual crack. R$5 para ele já era dinheiro para ele jogar. Eu tenho depoimentos horrorosos aqui. No dia que ela se matou, antes dela fazer isso, ela saiu na rua pedindo dinheiro emprestado, conseguiu R$20 no Pix e jogou minutos antes de se suicidar. Na cabeça dela, com R$20, ela ia recuperar todo aquele montante de dinheiro que ela tinha perdido, porque é isso que todos eles alegam. Prometa. Voltam a jogar porque querem recuperar. E aí foi muito difícil entender, compreender o que passou na cabeça dela, ver tudo que ela passava, porque assim, ela contava para as pessoas de fora. Pra gente, ela não falava. Ela mandava mensagem para o Carlinhos Maia, que nunca na vida vai ver. Ela mandava mensagem para pessoas que... E se vê tá cagando, porque ele mesmo já deu um depoimento de falar: vocês jogam o que vocês querem. Eu mesmo não jogo isso. Se eu mandar vocês se jogarem da ponte, vocês se jogam? Palavras dele. Ele fez um vídeo falando isso. Entendeu? Exatamente. E por incrível que pareça, no dia 9 de dezembro, 2 dias antes dela se matar, eu mandei mensagem para Mirella, da Gêmeas Lacração, que também divulgava. Eu tenho um salão em São Paulo, que hoje está fechado, mas pouco eu tinha tempo de ver stories. Mas naquele dia, parece que eu estava sentindo. E aí ela estava postando uma casa de aposta e eu respondi. Falei: Má, você não é feliz postando isso. A gente vê na sua cara que você não é feliz falando sobre jogos. Esse jogo destrói famílias. Você não precisa desse dinheiro. Esse mal está destruindo família. Tem gente se matando por causa disso. No dia 12, a minha irmã se mata por causa de jogos.